A Starkware é uma das empresas em criptos mais promissoras do mercado e ela está atacando justamente um dos segmentos que a gente mais tem destacado nos últimos meses, que é o segmento de ZK Rollups. Mais especificamente, a questão ali de construir escalabilidade e um serviço de Blockchain as a Service. Se você ficou um pouco confuso com todos esses termos, fica tranquilo que a gente vai explicar passo a passo de toda a estrutura dessa empresa e por que ela é relevante. Primeiro, para a gente entender toda a estrutura dela, é importante a gente entender o propósito que ela foi criada. A Starkware foi criada em 2018 por um grupo de pesquisadores de blockchain em Israel. Ela, inclusive, recebeu inicialmente $6 milhões de funding do Pantera Capital e com a ajuda do próprio Vitalik Buterin, justamente pela sua visão de buscar construir escalabilidade para a rede da Ethereum. Então ela nasce com a ideia de criar um tipo muito específico de ZK Rollup, o Rollup Stark. Basicamente, por que é importante a gente entender isso? Porque eu estou te falando esse nome complicado. No mundo de ZK Rollups, existem dois tipos de Rollups. Os Rollups Stark e os Rollups Snark. A grande diferença entre os dois Rollups é o seguinte. Os Rollups Stark, eles não precisam de uma coisa que a gente chama de prova de cerimônia, que basicamente é uma estrutura de validação que ela gera ali um resíduo que pode ser utilizado no futuro para violar aquele ZK Rollup. Ou seja, é quase como se a gente pensasse numa usina nuclear, que quando ela faz ali a fissão dos seus elementos, ela gera, né, um resíduo nuclear, que você tem que guardar muito bem para ele não contaminar e não gerar prejuízo. Então, apesar de ser uma forma de gerar muita energia, ele tem ali, naturalmente, um risco, um efeito colateral. E esse seria justamente o caso dos Rollups Snark. E aí, no caso da Starknet, ela vai focar no outro tipo, que são os Rollups Stark. Não precisam dessa prova de cerimônia e, por consequência, não geram essa fragilidade. Entretanto, eles têm um ponto negativo, que é, eles não são 100% compatíveis com a EVM da Ethereum, ou seja, não fica fácil ali de pegar as aplicações que existem na Ethereum e trazer para a sua blockchain. Então, eu só fiz essa diferenciação porque é importante para vocês entenderem, né, porque essa empresa pode ser tão interessante, mas também os pontos fracos das suas aplicações. Mas enfim, entendido isso, qual que é a história da Starkware? Como eu comentei, ela foi uma empresa criada em 2018 e que atualmente vale $8 bilhões. Mais recentemente, nos últimos 8 meses, ela passou por inúmeros rounds de Venture Capital, levantando ali capital de forma muito rápida, atraindo muitos investidores e ali quadruplicando seu valuation em menos de 6 meses. Então, todos esses pontos são pontos muito positivos do projeto. E o projeto, ele tem duas aplicações principais, a StarkX e a Starknet. A StarkX é um serviço de Blockchain as a Service. Então, isso é bem legal, né? Porque a gente já vê alguns outros serviços parecidos no mundo real nessa estrutura, né? Da estrutura de Software as a Service, que basicamente é um software customizado, que a gente conhece como White Label, né? Que você pega uma estrutura que existe já e adapta a uma determinada aplicação. No caso da StarkX, o que acontece? Ela basicamente provém, né, toda a estrutura de escalabilidade de ZK Rollups e permite que uma aplicação só se preocupe com o front-end, com a experiência do desenvolvedor. O exemplo mais claro do uso dessa tecnologia é a Immutable, que é uma das principais blockchains, né, que utiliza a estrutura de ZK Rollup para games. E ela basicamente é uma cliente da Starkware usando a solução da StarkX. Então, essa solução ela tende a se tornar muito popular, principalmente porque a gente percebe que cada vez mais a gente tende a ter um mundo mais customizado em termos de aplicações no mercado de cripto. Então, eu acho bem interessante acompanhar essa aplicação. Mas, infelizmente, nessa estrutura aqui a gente não consegue investir, porque, basicamente, né, os lucros e todas as estruturas ainda estão muito atreladas à própria empresa, a Starkware. Por outro lado, a Starkware também lançou uma outra solução no final de 2021, que essa sim vai receber um token agora em setembro, que é a Starknet. Qual que é a ideia da Starknet? Ela é uma solução mais generalista de ZK Rollups, criando uma estrutura ali de blockchain em que você consegue programar e criar inúmeras aplicações através dela, tendo a grande vantagem de ser uma estrutura Stark e não ter ali o risco, né, da questão de cerimônia de um ZK Rollup, ou seja, ela não gera aquele resíduo tóxico que pode naturalmente violar a rede. Em contrapartida, ela tem uma desvantagem, que ela não é 100% compatível com a EVM.
Como assim? Basicamente, o desenvolvedor que quer utilizar essa estrutura, ele precisa aprender uma nova linguagem de programação, conhecida como Cairo, e entender até mesmo uma dinâmica diferente, que é a dinâmica de programação por provas de validação. Então, tudo isso gera uma certa complexidade para a adoção da StarkNet, e isso naturalmente pode ser ali uma dificuldade para a evolução do token. Outro ponto ali que é importante da gente observar é que grande parte do token será destinado para Venture Capital e para o time. Isso já ficou bem claro, né, no modelo de governança ali do token, e realmente a gente terá ali uma quantidade pequena focada para airdrops e também para toda a comunidade. E isso até que faz muito sentido, né, dado a estrutura da StarkNet e da própria estrutura da Starkware, que foram criadas pensando muito nos Venture Capitals e muito ali numa dinâmica de empresa. Quanto à utilidade do token, o token terá 3 funções principais. A primeira função é a função de governança, então a possibilidade ali de tomadas de decisão dentro da estrutura da StarkNet. Segunda função será a função de staking e terceira função será a função ali de pagamentos de taxa. Outro destaque que eu coloco é que esse token está sendo introduzido principalmente para permitir que exista uma maior descentralização da StarkNet, que hoje ela só tem ali um sequencer, né? Ou seja, um grande validador que coordena tudo o que está acontecendo. Mas beleza, Orlando, entendi então que basicamente existem 2 estruturas. A StarkX, que é um serviço de blockchain as a service, que na minha visão particularmente mostra-se mais potencial, até porque a gente vai ter um mundo mais customizado em termos de blockchain, e a StarkNet, que vai ser um serviço mais generalista para aplicações, que vai ter uma certa complexidade, apesar de ter a vantagem de não ter o risco ali da prova de cerimônia, né, e poder ser fraudada no futuro. Exatamente. E aí, o que a gente tem do ponto de vista de investimento? Hoje a opção que a gente vai ter será o investimento no token da StarkNet. Particularmente, ainda é pouco claro se faz sentido ou não investir nesse token, porque toda a estrutura de tokenomics ainda não foi completamente aberta. A gente só sabe as utilidades desses tokens e também um sistema de distribuição, com uma concentração bem significativa em Venture Capitals e no time, apesar dele ter ali um contrato, né, de 4 anos que vão destravando esses tokens ao longo do tempo. Mas mesmo assim a gente sabe que isso pode se tornar um risco, como cases que a gente já viu acontecerem, isso que tinham muito potencial, mas que a política monetária não colaborou, como foi o caso, por exemplo, da Chainlink, ali nos anos de 2020 e 2021. Outro ponto importante a ser destacado é que eu acredito que ela vai ter uma grande barreira de adoção. Ela vai precisar realmente fazer um processo de atração de desenvolvedores, justamente por trazer uma nova linguagem e uma nova dinâmica de programação, por conta justamente de querer manter essa estrutura de rollups stack. Então, de modo geral, realmente é um projeto muito revolucionário. E eu com certeza continuaria ali acompanhando a Starkware, especialmente, né, entendendo também as blockchains customizadas que vão surgir da StarkX. Mas talvez hoje eu não pensaria em investir no token da StarkNet, justamente por essas desvantagens que a gente apontou. Apesar de a gente acreditar que esse ecossistema de rollups vai ser um dos ecossistemas mais promissores do mercado e que realmente no futuro eles podem ser excelentes investimentos. Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo de hoje e me conta aí, você conhecia a Starkware? Deixa aí nos comentários se sim ou não e se esse vídeo agregou algum conhecimento para você. Peço que você deixe o seu like, um abraço e até logo.